E o Na Nuvem de hoje está com um tema super pontual, Vini. Legal, Sarinha. Comunicação não agressiva. Como falar de forma assertiva é o que nós vamos conversar agora. E para conversar sobre esse tema maravilhoso, nós trouxemos aqui uma convidada. Seja bem-vindo a Etienne Barbosa, que é fonoaudióloga e escritora. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Estou aqui à disposição. Isso aí. E esse tema, né, comunicação não agressiva. Etienne, fala um pouquinho sobre esse tema, né, como surgiu, né, tem se falado tanto a maneira de se comunicar também, né, entre as pessoas e como surgiu isso também na sua profissão, né? Sim. A comunicação não agressiva, na verdade, no mercado de trabalho, eles chamam isso de assertividade. Eu coloquei um nome mais fácil para as pessoas identificarem o que a gente estava trabalhando. Sim. A assertividade é uma habilidade que a gente tem ou pode adquirir para a gente resolver conflito de relacionamento. Legal. E você pode resolver de uma forma respeitosa, respeitando você e o outro. E o nosso manual, por incrível que pareça, está na palavra de Deus. Tudo está lá dentro. Sim. Porque a base da assertividade, ela é o amor e a verdade. Eu chamo de duas pernas. Então, a gente tem que andar com as duas pernas. E aí, com essa base, nós tiramos 4 comunicadores. Um que anda com as duas pernas, um que anda com uma só, outra que anda com a outra e um que anda sem nenhuma. Uau. Esses 4 comunicadores, um dia eu estava estudando, fazendo especialização em gestão de pessoas, eu escutei isso de professores. E um dia eu perguntei para Deus, Senhor, onde que está isso na sua palavra? E o Senhor me constrangeu e falou assim, filha, não é a Bíblia que se encaixa na ciência. A ciência veio da Bíblia. Uau. Vai em Gênesis, está tudo lá. E lá no Éden eu encontrei os 4 comunicadores. Quem fala a verdade com amor, o Senhor. Quem fala sem verdade e sem amor, a serpente, o diabo. Quem falou com verdade, mas sem amor, que foi a Eva, que foi agressiva com o próximo. Sim. E quem não falou a verdade, mas teve amor, que foi Adão, que falhou com a verdade consigo mesmo. Meu Deus. Então, aquelas pessoas que falam verdade, mas sem amor, elas são agressivas com o próximo. E as pessoas que têm amor, mas não falam a verdade, elas são agressivas com elas mesmas. E aí um dia o Senhor me falou que a agressividade era o caminho que a gente caminhava em direção à violência. E a violência, que é não ter verdade nem amor, o diabo, ele é o estado que atrai o juízo de Deus sobre nós. Então eu comecei a ministrar isso para os irmãos, juntando ciência com palavra de Deus, para que as pessoas despertassem qual é o estado da caminhada delas, porque a Bíblia fala que a boca fala o que está cheio o coração. Olha. Pela boca, a forma como você e eu resolvemos conflitos, vai denunciar qual é a questão do nosso coração. Se você está na verdade, mas sem amor, a gente chama até de sincericídio, né? Pessoa que é muito sincera e mata o outro com a verdade. Sim. É aquela pessoa que num conflito de relacionamento, ela joga, despeja a verdade toda de uma vez. E às vezes as pessoas não dão conta. E é aquela pessoa que engole sapo o tempo inteiro dos relacionamentos, que elas viram uma bomba relógio contra elas mesmas. Elas vão canalizando a agressividade contra elas. Sim. E o que acontece? A gente acha que nos relacionamentos, a gente fala, o desafio é esse e tal. E na realidade, qual que é o desafio? Comunicação. Não saber, né, falar de forma assertiva, Sim. de maneira certa. Um dia eu estava assistindo um filme super interessante, né, falando sobre os conflitos em um casamento. E uma das coisas, né, que foi direcionada para o casal é falar. Né, mas de maneira certa, colocar para fora aquilo que está no coração, né, aquilo que está causando desafio, e ali a gente foi vendo o casal, né, ficando mais leve, mais tranquilo, porque às vezes o medo de falar, né, Sim. aquele receio, mas o que falar? Então tem a forma certa de falar, não é isso, Vini? Exatamente. E como seria um exemplo, então, do lado negativo? Uma pessoa que tem verdades para falar, mas ela fala da forma errada. Como ela se expressaria? Geralmente ela tem uma postura mais impositiva. São pessoas que falam, às vezes até a comunicação não verbal delas manifestam aquela questão de impor o que elas pensam, as convicções delas. Então a cabeça está mais elevada, o volume de voz mais alto, né, os gestos estão acima da linha da cintura. Então o verbal e o não verbal, muitas vezes a pessoa pode ser agressiva até não verbalmente, mas verbalmente ela não é.
Então, por exemplo, um dia eu estava numa loja de departamento comprando uma roupa, eu estava na fila. Aí o atendente virou pra gente e falou assim, gentileza, próximo! Então o verbal dele não era agressivo, mas o não verbal, forma de entregar, né? Que é o amor. Né? A verdade é a gentileza mesmo, mas no amor ele falhou. E isso é algo que a gente tem que adquirir no dia a dia. Sim. É sabedoria, é estratégia. E tudo fala, né? O nosso comportamento fala, o nosso olhar fala, Sim. o silêncio fala. Fala. Então toma esse cuidado, né, Vini? Que legal, então é bom identificar isso. E Sim. aquela pessoa que você citou como que engole o sapo, né? Por Sim. que ela não consegue falar o que ela pensa, o que ela sente? Sim. E é mais fácil para ela sempre engolir? Ótima pergunta. Isso aí já é a raiz do problema. Aham. Eu fui estudando, fui pesquisando o que motivava as pessoas a agirem com muita sinceridade. Por que alguns são muito sinceros e outros são tão pouco sinceros e vão engolindo sapo? E aí o Espírito Santo me mostrou na própria palavra de Deus o que acontecia na raiz do problema. Então, a verdade, o amor é a base, ela está em Efésios 4,15. Para a gente crescer em Cristo, você tem que manifestar verdade e amor. Se você não tem uma das pernas, tem uma raiz que te motiva. Então, o agressivo, aquele que é com o outro, a raiz são feridas lá na infância. Ele é como se fosse um justiceiro. Ele está buscando a justiça própria. Ele não suporta viver o que ele viveu. Então, às vezes, ele faz uma tempestade no copo d'água. Para ele, tudo é muito minucioso e ele é uma pessoa que se apega a detalhes. Para resolver um conflito, ele lembra dos detalhes, o dia, a roupa que você estava, o que você falou, uma pessoa bem detalhista. Agora, esse que engole sapo, o problema dele foi rejeição. Ele está em busca de identidade. Toda vez que ele fala sim para você, mesmo querendo dizer não, ele busca a sua aprovação. Então, a questão dele é autoestima, identidade, essa é a raiz. Todo mundo querendo controle. Sim. Um quer controlar com agressividade com o outro para não ser ferido, o outro quer controlar com agressividade consigo mesmo para não ser rejeitado. Ou seja, a comunicação é muito mais profunda, né? Sim, fala de tantas coisas. E tem VT, Vini? Temos um VT especial. Acompanha aí sobre a comunicação não agressiva. Muitas pessoas são vistas como agressivas ou passivas dependendo da forma como falam, dos seus gestos e expressões que usam. Pessoas consideradas agressivas mantêm um olhar fixo enquanto falam alto, apresentam uma postura desafiadora e gestos intimidadores. O conteúdo das suas falas transmitem hostilidade e intimidação. Por meio dessa forma de se comportar, os agressivos quase sempre conseguem o que querem, mas já suas interações... O estilo de comunicação agressiva costuma gerar conflitos com os outros, prejudica as relações, favorece sentimentos de culpa, solidão e frustração. No outro extremo, existem também aqueles que abrem mão de qualquer coisa para manter bem as suas relações. Esse estilo de se comunicar é conhecido como um estilo passivo. Suas principais características são olhares baixos e vacilantes, falam baixo de forma trêmula e sorrisos falsos e envergonhados. O conteúdo de suas falas costuma demonstrar a sua insegurança. Os passivos mantêm as relações ainda que isso custe seus direitos e vontades. E apesar de acreditarem que estão cuidando de suas relações, acabam deixando que os seus objetivos sejam decididos pelos outros. Têm muita dificuldade em conseguir aquilo que realmente querem e colocam suas expectativas e responsabilidade no desempenho dos demais. Essa forma de ser também acaba gerando conflitos com os outros. Tanto o estilo agressivo quanto o passivo em excesso geram prejuízos e sofrimento para as pessoas. A solução para esses problemas está no estilo de comunicação assertiva. Esse estilo de comunicação se fundamenta no equilíbrio entre a defesa dos seus próprios direitos e vontades e o cuidado para não violar os direitos e vontades do outro nas interações. Aquele que é assertivo se expressa, mas não ofende. Cuida das relações, mas também é honesto com os próprios sentimentos e opiniões. Pessoas assertivas mantêm um contato visual direto enquanto se comunicam, mas sem ser ameaçador. Fala em um volume que todos escutem, mantém uma postura tranquila e responde de forma direta às situações. O conteúdo de suas falas está repleto de opiniões em primeira pessoa, mas também de falas que demonstram uma abertura à colaboração. Muito legal. Meu Deus, que legal. Muito bom aprofundar nesse tema, né, Sarinha? E porque é algo que a gente viu o tempo todo, né? E a gente precisa aprender mais, né, Vini? Sim. E para casais, né? O relacionamento
em um namoro, em um casamento, é tão importante, né, a comunicação, como você vê os casais hoje que não estão muito alinhados com uma comunicação agressiva. Verdade. É muito interessante que, assim, quando eu vou dando os meus cursos, eu vou vendo um padrão nos casais. Certo. O agressivo, geralmente, ele atrai um passivo. Então, isso é quase 100% das vezes. Se tem um homem agressivo, a mulher geralmente tem uma tendência a ser passiva. E o que Deus espera da gente é que um complemente o outro. Então, um ensine ao outro a ser mais sincero e o outro ensine ao outro a falar de uma forma mais tranquila. Sim. Mas nem sempre isso acontece. Às vezes eles andam em direções opostas, né? E com o tempo, no início de flores, e depois eles vão vendo as diferenças e vão achando aquilo ruim, ao invés de ser uma oportunidade de aprendizado. Sim. Então acaba dando muitos problemas por causa disso. Exatamente. E essa comunicação, eu acho que tem tudo a ver com esse autoconhecimento, né? Você entender, você lidar ali com seus sentimentos, né? A hora certa de falar, a hora certa de ficar calado, né? Tava lendo mesmo hoje Eclesiastes, né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de se calar, né? Então, a gente precisa muito desse autoconhecimento e a sabedoria. Seria isso também, Etienne? Seria. Né? Como usar as palavras? Sim. Você chamou atenção para uma coisa muito importante, que é o silêncio. Tá? Se você for ver, assim, tolice na Bíblia, ela descreve o tolo como aquele que fala muito, aquele que não segura as palavras. Mas o silêncio, ele tem algo também que é bem peculiar. Tem pessoas que usam o silêncio como uma forma de punição e acabam virando violentos. Quem é o violento? O violento é aquele que quer manipular, ele quer controlar o outro, ele quer ser Deus na vida do outro. Então ele impõe a forma dele de pensar de maneira oculta. Então, se o agressivo resolve o conflito com um confronto direto, o passivo foge, o violento, ele resolve de uma maneira indireta. Então, por exemplo, eu tô lá, tive um problema com o meu pastor. Ao invés de eu ir lá resolver, Mateus 18 fala que se seu irmão pecou contra você, você vai lá e resolve. Sim. A pessoa vai em outra ovelha e difama o pastor. Por quê? Para ela tentar resolver aquilo que ela não conseguiu resolver com a pessoa que ela deveria falar. Sim. E essa é uma forma oculta, manipuladora, de você tentar resolver aquele conflito e você se torna violento. Sim, e fica algo não resolvido, né? Sim. Você fica carregando ali várias chateações, mágoas, né? Algo que você queria tanto falar, que poderia ser ouvido ali, resolvido. E isso é até bom para a pessoa ouvir aquilo que, às vezes, ninguém tem coragem de falar. Verdade. Então, você vai ser uma voz ali, olha, de forma sábia. Né? Não é agressivo, por isso que é esse aprendizado. Mas aí a pessoa fica guardando. Então, uma hora que ela estoura. Aí, quando estoura, vira agressão, não é isso? É verdade. Geralmente, assim, quando tem... o agressivo, ele é muito mal visto nas igrejas e o passivo, ele é muito bem visto. Mas os dois são agressivos. Os dois são uma bomba relógio. Porque um é consigo e o outro é com o outro. Sim. Só que a gente acha que o passivo, ele é manso. E a gente confunde a covardia dele de não resolver os problemas com mansidão, com muita facilidade. Sim. Então a gente tem que ficar bem atento a isso. Sim. Você vê também esse desafio, né, falando da juventude, que hoje tudo é rede social. Sim. Isso também tem sido um desafio, né? Porque as pessoas, às vezes, tem até situações que a pessoa está no mesmo local, mas não conversa. Ela conversa pelo celular. Isso também afeta, né? Isso afeta demais, porque as pessoas tomaram muita coragem nas redes sociais, né? Sim. Isso. Às vezes elas não conseguem na face a face, que Termina deveria relacionamentos ser. pelo celular. Pela internet. Sim. Gente, que ponto nós chegamos? Empresa manda embora por internet. Olha isso. Sim. A Então, cultura do tá... cancelamento com as ofensas também, muito fácil hoje, né? Tá tudo muito impessoal, né? E isso é anti a palavra, porque a Bíblia o tempo todo fala de unidade, prosperidade na unidade, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. Então, a gente vai ter que, assim, ir contra essa tendência do mundo mesmo, enquanto cristão, se a gente quiser praticar a palavra. Porque como que eu exerço meus dons, talentos, cumpro meu propósito sem ter outras pessoas do meu lado? Sim. Então, eu tenho que cuidar. Porque, por exemplo, quando Jesus foi lá confrontar Pedro, né? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Toda vez que ele falava sim, o Senhor dava uma direção para ele para mostrar o amor. Então, cuida dos meus. Cuida dos meus, cuida dos meus. Para mostrar que a gente ama, tem que cuidar das pessoas como vasos, né? De Deus. E isso realmente é algo que a gente vai adquirindo com o tempo. A gente erra, mas vai buscando acertar. Sim. Esse é o assertivo. Ele pode até cair, mas ele tem humildade para reconhecer e buscar acertar,
Porque o propósito não é ele despejar raiva na pessoa, não é ele resolver tirar a limpo, é ele buscar aquela pessoa de novo para ele Sim. e manter a comunhão e a gente ficar mais fortalecido. Porque o conflito, ele tem uma área boa, ele tem um lado bom. Sim. O conflito, ele manifesta divergência, mas se você souber resolver, se torna mais unido. Que legal. Oi, Etienne, e no seu curso, como que você trabalha nessa questão da comunicação, esse desenvolvimento, né? Sim. Eu dou palestras, né? Vou em igrejas, ministro, às vezes até pregações de 40 minutos. É um material muito extenso, mas eu enxugo ele conforme o tempo que você me der. Sim. E tem pessoas que me procuram, aí eu faço tipo uma mentoria, eu vou acompanhando elas. Tem pessoas que escutam e não me largam. Não, eu preciso melhorar. É o desafio, né? É o desafio. Sim. E aí, assim, o interessante é que Deus vai dando estratégias para cada pessoa, que cada pessoa tem a sua história, né? Tem o seu ponto ali. Eu identifico com muita facilidade o comportamento comunicativo, a raiz, e aí a gente vai tendo estratégias que é individual. Sim. Que legal. Porque existe muito essa diferença, né? Pessoas que são falantes, pessoas que são tímidas, né? E é um desafio, né? É um desafio. E como você vê daqui 50 anos, se os jovens, né, a sociedade começar a ter uma comunicação certa e assertiva, quais consequências disso, benefícios disso? Uai, para mim, a assertividade é o caminho da santidade. Uau. Ela é o caminho da santidade, porque se você busca ser sincero e tem empatia para se colocar no lugar do outro, você alcança lugares melhores nas suas empresas, você é mais notado, as pessoas te respeitam mais. Então, você vai alcançando posições mais altas, porque as pessoas estão em busca disso, né? Dentro das empresas, dentro das igrejas, dentro das famílias, elas estão em busca de pessoas que são pacificadoras, mas que não abrem mão de serem sinceras, de falarem a verdade. Os amigos verdadeiros nossos, eles usam sinceridade. Sim. Mas eles sabem entender o momento certo, porque Isso. o Senhor falou pra gente não esmagar a cana quebrada. Então, se eu jogo a verdade de qualquer jeito, eu não estou cuidando dele. Exato. Né? Isso não é o amor. Isso. Então, se você treinar essas habilidades, para mim, é o caminho da santidade. Uau. E existe o momento certo, então, Etienne, de falar, como falar? Existe. Qual o momento certo da gente poder ponderar algo ali para a pessoa? Então, você tem que pensar assim, no estado dela, você tem que pensar no momento, você tem que pensar quem que vai estar ouvindo. Não, eu estou com um problema com você, eu não posso expor. Né? Às vezes tem pessoas que tentam resolver problemas no meio de todo mundo e o problema é específico com uma pessoa só. Sim. Então, você tem que pensar, a pessoa assertiva, ela mais gasta energia na comunicação. Sim. Porque ela pensa, ela reflete, ela leva para casa, ela não fala com maneira impulsiva. Mas isso tudo é algo que a gente vai trabalhando com o tempo, é uma caminhada. Um processo. Você identificou a sua fraqueza. Quando Deus me deu esse material, eu falei assim, Senhor, e agora, como é que resolve esse problema? Como é que resolve? Você vai encontrar gente violenta, passiva, agressiva, de tudo quanto é jeito. Sim. Aí o Senhor falou assim comigo, vai lá na história de Jacó. Lá está a chave. Porque Jacó era violento. O nome dele é manipulador, Jacó enganador. Sim. Desde que nasceu. Então, ele era violento. A violência sem amor, sem verdade. Aí Deus, na caminhada dele, faz um trabalho com ele, tirando a violência dele, dando amor e dando verdade. Então ele peca lá na casa do pai, para na casa do tio, para sofrer o que ele fazia com o irmão, com o pai, os enganos, as mentiras. Depois que ele sofre, ele chega no ponto da virada. A pessoa quebra a cara, sofre, fala, Deus, eu não aguento mais, o que o Senhor falar, eu vou fazer. Esse é o ponto da virada. E aí Deus começa a dar estratégia para a pessoa, direcionamento, a pessoa começa a renunciar, abrir mão, obedecer, e o Senhor vai trabalhando no coração. Eu cheguei nesse ponto da violência na minha caminhada pessoal. Foi por isso que Deus me deu o material, porque eu tenho um testemunho pessoal também. Uau. E aí, quando eu cheguei no ponto da virada, o Senhor, a primeira coisa que o Senhor falou comigo, vai atrás de pessoas que você lesou, que você errou. E Deus me mostrou gente de 1.800 bolinha que eu tive que achar no Facebook para pedir perdão. Sim. Fulano, porque eu passei por situações semelhantes. Eu estou passando pela mesma situação que você passou, eu não te tratei bem, eu quero te pedir perdão. E fui fazendo isso com uma, fui obedecendo. Sim. Depois que você tratou, que você resolveu a parte da lesão das pessoas, Deus, caminhando com o Senhor, Ele vai te entregando a sua identidade. Que legal. Como Ele fez com Pedro, né? Sim.
Pedro viu quem era Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e o Senhor entrega para ele, e você é rocha. Na caminhada, o Senhor foi entregando a identidade. E tudo tem a ver, né? Essa questão da identidade, igual você disse, né? A maneira que ela vai se portar, quer falar, tem a ver com o coração, né? Como está o coração da pessoa. Tudo tem a ver. Né? A boca fala, O que é tá que o coração cheio é do o coração. coração. Exatamente. Se o coração está cheio de muitas coisas ali erradas, confusão, ela vai falar só isso, vai se portar Sim. isso, né? A pessoa ferida vai ferir. Agora, se ela está com um coração saudável, né? Isso mesmo. Coração alegre, formoseia o rosto, né? Ela vai falar de forma sábia, né, Etienne? Isso tem tudo a ver. Porque um dia eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu vim do estilo passivo, que caí na violência. A violência, ela manifesta de forma diferente, do passivo e no agressivo. Então, tem um casal na Bíblia que é o ápice da violência. A mulher agressiva, o homem passivo, que é Jezabel e Acabe. Eles são o ápice da violência. E aí, eu fui perguntar para o Senhor uma vez, Senhor, quando eu falo sim para a pessoa enquanto passiva, por que é errado se no Evangelho manda eu renunciar a mim mesma? Sim. Aí o Senhor falou assim comigo, qual é a motivação do seu coração? Que só você e Deus às vezes sabe. Sim. Só você, no seu secreto com Deus, a palavra vai lá Sim. e mostra o que está no coração. Você quer renunciar por mim ou você quer renunciar para não ser rejeitado pelo outro? Uau. Aí é o coração. Exato. Olha Ou seja, só. o tempo todo esse alinhamento das motivações Isso. do coração. Coração E isso vai enganoso. resultar, né, no comportamento por fora, né, Vini? Exatamente. Sim. E reforçando, né, que realmente o coração do homem é enganoso. É enganoso. Demais. Então não merece total confiança, né? Mas sondar, deixar isso. que Deus sonde o nosso interior e ver se há algum caminho mal. É isso mesmo. Muito E legal. esse tema comunicação é muita coisa. Dá pra Nossa. falar tanta coisa. Dá pra fazer uma série de programas em cima Demais, disso. porque é o que a gente mais vive, né? Uma história mesmo, igual você falando das histórias da Bíblia, é Esther, né? Esther, ela Verdade. tinha ali a hora certa para falar com o rei. Sim. E ela esperou, né? Ela denunciar ali o pecado, né, de Amã, e ela esperou o tempo certo para falar. Então a gente quer falar já, e a gente tem que segurar um pouco, né? Saber o momento certo, as palavras certas, para ser cirúrgico e É isso assertivo. mesmo. Verdade. Aprendemos demais, né? E mais uma vez eu quero reforçar isso que você falou, né? A Bíblia, ela não está se encaixando na ciência. A ciência está encaixando na Bíblia e Provérbios vai ensinar tantos conselhos maravilhosos. Leia quanto a Provérbios, você isso. vai aprender muito e faça com os da Etienne. Faça com os da Etienne. Muito obrigado, assim, que Passou tema tão rápido nossa pontual. comunicação aí, Meu ó. Deus do céu. Volte mais vezes. É isso, pessoal de casa. Olha, tome cuidado aí com a sua comunicação. Peça o Espírito Santo para te auxiliar nas palavras e também recorra, né, à ajuda como da Etienne aqui. Exatamente. Seja sábio aí nas suas palavras, porque palavras podem ferir, mas palavras também podem curar. Amém. Então foi isso, né? É isso aí, meu caro espectador. Nós ficamos por aqui com muita tristeza no coração. Vamos embora, mas terça-feira nós Tem mais da tivemos nuvem. novamente. Ou então, se você quiser continuar nesse papo, nessa mesa, vai lá no YouTube, que nós estamos lá também no canal da Rede Super. Isso aí, até mais. Esperamos você.